poderia encontrar vocês. Esperei 5 anos por esse dia. Tem coisa que a gente faz quando é criança, que parece pequena na hora, mas que, se alguém resolvesse cobrar anos depois, viraria um pesadelo. E é exatamente essa ideia que South Park pega e transforma em um dos episódios mais caóticos e, ao mesmo tempo, mais engraçados da 8ª temporada. Porque, em pré-escola, a série resolve voltar no passado dos meninos e mostrar que aquela velha frase de que uma hora a conta chega pode ser levada bem mais a sério do que deveria. O episódio começa com um clima estranho, quase como se fosse uma história de drama, só que com um tipo de humor idiota que só South Park consegue fazer funcionar. Sem entrar em nenhum spoiler ainda, tudo gira em torno de um erro que Stan, Kyle, Cartman e Kenny cometeram quando ainda estavam na pré-escola. Na época, pra eles, parecia só mais uma besteira de criança, daquelas que você esquece no dia seguinte. Mas, 5 anos depois, alguém que não esqueceu nada está voltando. E quando eu digo que não esqueceu nada, é nada mesmo. E o mais interessante é que esse episódio mistura duas coisas que a série sempre faz muito bem. Por um lado, aquele humor completamente infantil, cheio de piadas absurdas, situações ridículas e exageros sem sentido. Mas, por outro lado, uma história que gira em torno de culpa, responsabilidade e das consequências de tentar escapar do que você fez. E é justamente esse contraste que deixa tudo mais engraçado, porque quanto mais séria a situação vai ficando, mais idiota é a forma como os meninos tentam resolver. E aí fica a pergunta que define o episódio inteiro. E se alguém voltasse, depois de 5 anos, só pra se vingar por uma coisa que você fez no passado? Como você reagiria? Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly. E hoje a gente vai revisitar um dos episódios mais caóticos da temporada 8 de South Park, explicando toda a história do começo ao fim, com curiosidades, referências e todos os detalhes que fazem esse episódio ser tão absurdo quanto genial. A história começa de um jeito bem típico, com os meninos na escola conversando normalmente, quando de repente o Stan aparece completamente desesperado, puxando o Kyle e o Kenny pra falar em particular, como se tivesse acontecido alguma coisa muito séria. E quando ele finalmente conta o que aconteceu, o clima muda na hora. Stan diz que um tal de Trent Boyer está saindo do reformatório. E o mais engraçado é que o nome sozinho já é suficiente para deixar todo mundo em pânico. Kyle e Kenny entram em choque instantaneamente, e quando Cartman aparece e ouve aquilo, ele também trava, como se tivesse acabado de ouvir que um assassino em série estava voltando para a cidade. Não tem nenhuma explicação ainda, nem contexto, só o nome já basta para mostrar que o que aconteceu no passado foi bem sério. Trent Boyer, o pior garoto, mais sujo, mais forte do mundo que tá puto com a gente. Ao santo pai do céu. E é justamente aí que o episódio faz uma das melhores escolhas de estrutura narrativa. Em vez de explicar tudo com diálogo, ele corta direto para um flashback, levando a gente para a época da pré-escola, quando tudo começou. E só de ver os personagens pequenos, já dá para perceber que a ideia é mostrar que o problema surgiu da coisa mais idiota possível, do jeito mais South Park possível. Na lembrança deles, os 4 estão brincando como qualquer criança, inventando jogos sem sentido, discutindo, até que alguém tem a brilhante ideia de brincar de bombeiro. E isso poderia ser só imaginação fértil, mas como sempre acontece na série, esse tipo de coisa não fica só na cabeça dos personagens. É aí que eles resolvem que seria muito mais legal apagar um incêndio de verdade. O problema é que nenhum deles sabe fazer isso, então eles decidem chamar justamente o valentão do pré, Trent Boyer, que já naquela época era conhecido como a criança mais violenta da turma. E o Trent aceita na hora e começa o fogo, confiante de que os 4 vão apagar. Só que eles tentam apagar da forma mais idiota possível, e o fogo cresce mais do que eles esperavam. A situação, então, não demora muito para sair do controle. A sala começa a pegar fogo de verdade, e quando a professora, Senhorita Claridge, tenta apagar, tudo piora ainda mais. Ela acaba sendo atingida pelas chamas, e os meninos, ainda imersos na brincadeira de bombeiro, fazem a pior coisa que poderiam enquanto tentam ajudar. Apaga, apaga! E é aí que vem um momento que realmente define o episódio. Quando a polícia chega e pergunta o que aconteceu, os meninos percebem que podem se livrar da culpa e colocam tudo nas costas do Trent Boyer. Ele até tenta se defender e explicar que foi ideia deles. Pede pra alguém contar a verdade. Só que nem o Butters, que presenciou tudo, tem coragem pra abrir a boca. E no final, quem acaba sendo levado pro reformatório é justamente o cara que foi usado por eles desde o começo. E antes de ir embora, Trent faz a única coisa que poderia deixar essa história ainda pior. Ele olha pra eles e promete que, quando saísse, ia se vingar. E o mais irônico é que, naquela época, os meninos nem ligam muito, porque 5 anos parecia tempo demais pra se preocupar. Só que, agora, os 5 anos acabaram. Não importa!
importa, vai ser só daqui a 5 anos. Não importa. Legal! De volta ao presente, dá pra entender porque o Sten tava surtando tanto no começo do episódio. Oficialmente, quem causou o incêndio foi o Trent Boyer, quem ferrou a vida da professora foi o Trent Boyer, e quem acabou no reformatório por 5 anos foi justamente o Trent Boyer. Os meninos seguiram a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que agora, a conta chegou, e chegou com juros. E quando a gente vê a senhorita Claridge de novo, fica claro o tamanho da confusão que eles causaram. Ela aparece andando pela escola num tipo de cadeira de rodas completamente futurista, e só consegue se comunicar com um sistema de bip, uma vez pra sim, 2 vezes pra não. É uma cena tão absurda que parece coisa de ficção científica. E não por acaso, porque isso é uma referência direta a Star Trek, a um personagem que também só conseguia se comunicar dessa forma depois de sofrer um acidente. Está passando bem hoje, senhorita Claridge? Enquanto isso, o episódio corta pra cena que praticamente confirma que o pior ainda tá por vir. Trent Boyer tá sendo liberado do reformatório, e a forma como essa cena é mostrada parece saída de um filme sobre vingança. Ele aparece cheio de tatuagens, com frases sobre justiça e vingança escritas no corpo. O guarda então devolve os objetos que ele tinha quando entrou, e quando perguntam o que ele vai fazer agora, ele responde com toda a calma do mundo que vai cuidar dos negócios. E nesse momento, o episódio deixa bem claro qual é o tema central daqui pra frente. Não é só a respeito de um valentão querendo bater nos meninos, e sim sobre um erro que ficou escondido por anos, uma culpa que ninguém quis assumir, e um passado que, por mais que eles tenham tentado esquecer, nunca foi embora de verdade. Trent, para onde você vai? Eu vou cuidar dos negócios. E a primeira vítima do Trent não é o Sten, o Kyle e nem o Cartman, é o Butters. O que faz sentido, porque lá no flashback foi ele quem teve a chance de contar a verdade, e não contou. E assim que descobre que o Trent saiu do reformatório, o Butters entra em pânico total. Ele se tranca no quarto, se esconde e começa a agir como se estivesse esperando o fim do mundo. Só que, como sempre acontece com ele, ninguém leva a sério. Os pais acham que ele só tá sendo dramático, ficam irritados com seu comportamento estranho e decidem resolver do jeito mais idiota possível, mandando ele sair pra brincar. E a cena é perfeita justamente por isso. O Butters está tremendo de medo, tentando explicar que tem alguém atrás dele, enquanto os pais simplesmente empurram ele pra fora de casa e trancam a porta. E então, lá fora, o Butters olha pra rua e vê o Trent Boyer parado do outro lado, encarando ele. Ele começa a gritar, bate na porta, implora pros pais abrirem, mas eles continuam ignorando, achando que o filho só tá fazendo escândalo. Ai, eu não aguento ver ele gritando assim. Eu vou subir, tá? E enquanto isso, o Trent chega cada vez mais perto, falando com toda a calma sobre os 5 anos que passou no reformatório, lembrando de tudo que perdeu, de tudo que não viveu, e deixando claro que agora é a vez dele de cobrar. Trent fala que vai dar pro Butters 5 segundos de vantagem, e então ele começa a contar. Só que antes de terminar a contagem, a cena corta, e quando a gente vê o Butters de novo, ele já tá no hospital. E essa parte é uma das mais clássicas do episódio, porque o médico começa a explicar o que aconteceu com ele. Ele fala que o Butters sofreu um chupão com mordida, que as cuecas foram puxadas tão altas que ele quase morreu, que teve os braços torcidos, também as coxas e os mamilos, teve uma rotação de crânio imensa, e várias outras coisas absurdas. Parece que também levou uma gravata com cascudo e andou de bicicleta pelado. O que é isso? Não sabemos, mas é irrecuperável. E quando os meninos veem o estado do Butters, eles finalmente entendem uma coisa que até então parecia só paranoia. O Trent não tava brincando. E se eles não fizerem alguma coisa rápido, o próximo no hospital pode ser um deles. Então, eles começam a tentar resolver o problema do jeito mais típico possível. Durante a conversa, o Sten diz que eles precisam de proteção, alguém que consiga impedir o Trent Boyer. E o Cartman entende tudo errado e solta uma resposta completamente fora de contexto, perguntando como é que uma proteção daquele tipo ajudaria numa briga. Calma, gente. Não precisamos contar para nossos pais. Precisamos arranjar proteção. E como as camisinhas vão nos ajudar? Desculpe, deixa pra lá. Mas então, eles chegam à conclusão mais lógica dentro da cabeça deles. Se não dar pra enfrentar o valentão, então precisam chamar alguém mais valentão ainda. E isso leva eles direto até os sextanistas. E quando os meninos vão até eles e explicam o que tá acontecendo, os adolescentes até se mostram dispostos a ajudar, mas não sem pedir algo em troca. E como sempre acontece em South Park, o pedido é completamente absurdo. Pra proteger eles, o grupo quer uma foto da mãe do Sten, sem blusa.
O Sten, obviamente, fica em choque, tenta recusar. Os outros até tentam pensar em outra saída, mas não tem jeito. É isso ou nada, e eles aceitam. Então, mais tarde, em casa, eles tentam ter ideias de como o Sten pode conseguir a foto da sua mãe, mas nenhuma delas é claramente boa. Só que então surge o plano totalmente ridículo e incrivelmente genial de tirar uma foto improvisada usando o próprio Cartman e desenhar os detalhes na bunda dele para tentar enganar os sextanistas. E o mais engraçado é que isso realmente funciona. Os adolescentes acreditam, ficam impressionados e prometem que agora ninguém vai mexer com eles. E por alguns minutos, parece que finalmente eles conseguiram resolver tudo. Mas quando a solução parece fácil demais em South Park, normalmente é porque a confusão ainda tá longe de acabar. Quero 3 minutos com a foto no matinho. Fico com a foto do Matinho depois de você. Eu levo pro Matinho primeiro. Só que, enquanto isso, o episódio corta para uma das cenas mais estranhas e, ao mesmo tempo, mais engraçadas da trama, que envolve justamente a senhorita Claridge. A gente vê ela tentando atravessar a rua, bem devagar, enquanto as pessoas ao redor tentam conversar com ela. Só que, no meio do caminho, a bateria da cadeira acaba, e ela simplesmente para no meio da faixa, sem conseguir responder nada. E como ela não consegue fazer o som de confirmação, todo mundo começa a achar que ela tá sendo grossa de propósito, e as pessoas simplesmente vão ficando irritadas, achando que ela não quer responder, que tá ignorando todo mundo, quando na verdade, ela literalmente não tem energia na bateria pra falar. Tudo bem, mas um dia você ainda vai aprender a se abrir com as pessoas. Vadia. Enquanto isso, a trama principal continua se desenrolando. Os meninos, com o acordo fechado, finalmente acreditam que estão seguros. Os sextanistas prometeram que vão resolver o problema, e por um momento, parece que o plano realmente deu certo. Só que a tranquilidade, é claro, dura pouco. Na cena seguinte, os garotos estão passeando pela cidade e veem várias bicicletas amontoadas e quebradas. Então eles correm para o hospital e o lugar tá cheio de sextanistas machucados, todos sofrendo dos mesmos ferimentos que o Butters teve alguns minutos atrás. Um garoto mal fez uma tigela mexicana com ele. Que é isso? Envolve pimenta tabasco, telefone e o cu. Depois de ver que nem os garotos da sexta série conseguiram parar o Trent, os meninos chegam no ponto que não sobra mais ninguém pra pedir ajuda. Mas é aí que surge a última opção possível, que é pedir ajuda pra Shelly, a irmã do Sten. O que já é engraçado por si só, porque normalmente a Shelly é justamente uma das pessoas que mais atormenta ele. Sempre que ela aparece é pra xingar, bater ou chamar ele de idiota. Então, o fato dele ir até ela pedir proteção já mostra o tamanho do desespero. E a cena começa exatamente assim, com ela assistindo TV, como se nada tivesse acontecendo, enquanto o Sten tenta explicar que tem alguém querendo matar eles. No começo, ela reage do jeito de sempre, irritada, mandando ele sair de perto, mas quando percebe que ele está realmente assustado, a atitude muda. Não é que ela vire boazinha de repente, ela continua com o mesmo jeito agressivo, só que dessa vez resolve ajudar. E claro, o Cartman não perde a chance de fazer um comentário idiota, perguntando se ela também quer uma foto da mãe do Sten como pagamento, o que só deixa a situação muito mais engraçada. Então vai nos ajudar? Vou, mas quero algo em troca. Uma foto dos peitos da sua mãe? Cala a boca, merda! Só que a condição real que ela dá é muito diferente do que eles estavam esperando. A Shelly diz que só vai proteger os garotos se antes eles fizerem a única coisa que passaram o episódio inteiro evitando, que é contar a verdade pra senhorita Claridge e assumir que foram eles que causaram o incêndio na pré-escola. E é nesse momento que aparece pela primeira vez algo que se assemelha quase como uma moral dentro da história. Não aquela lição certinha, mas a ideia de que não dá pra fugir do que você fez pra sempre. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar as consequências. E os meninos, obviamente, não gostam nada disso. Mas depois de tudo o que aconteceu, eles também sabem que talvez essa seja a única saída. E a cena seguinte mostra justamente a senhorita Claridge, ainda parada no meio da rua, exatamente como antes, com a cadeira sem bateria, incapaz de responder qualquer coisa. É nesse cenário que os meninos chegam, claramente nervosos, sabendo que aquela é a única chance de resolver tudo. Então, eles finalmente começam a admitir que o incêndio na pré-escola não foi culpa do Trent. Pela primeira vez, eles estão realmente assumindo a responsabilidade. Só que, como sempre acontece, as coisas não têm tempo de se resolver do jeito certo. No meio da confissão, o Trent Boyer aparece. E a entrada dele é quase como a de um vilão de filme, chegando devagar, encarando os meninos, lembrando que passou 5 anos no reformatório, enquanto eles continuaram vivendo normalmente. Ele fala que perdeu a infância, que perdeu tudo, e que agora é a vez deles pagarem pelo que fizeram. E por um momento, parece que finalmente vai acontecer o confronto que o episódio inteiro estava preparando. Mas aí entra o Cartman, que decide resolver tudo do jeito mais inesperado possível.
ele simplesmente tira um taser que pegou escondido da mãe e tenta usar contra o Trent Boyer. Só que, obviamente, isso dá errado. Em vez de acertar o Trent, o choque acerta justamente a cadeira da senhorita Claridge. E o que acontece depois é um dos momentos mais caóticos do episódio inteiro. A cadeira simplesmente começa a girar descontrolada, sai disparada pela rua, bate numa loja de combustível, provoca uma explosão, pega fogo. Então ela atravessa a rua, acerta um hidrante e levanta água pra todo lado. É uma sequência de desastre atrás de desastre, tudo acontecendo daquele jeito exagerado que South Park sempre faz quando quer transformar algo em completo caos. E quando a polícia finalmente chega, ninguém entende direito o que aconteceu. Mas como o Trent já tem histórico, todo mundo assume automaticamente que foi ele de novo. Ele até tenta se explicar, dizer que não fez nada. Mas os meninos, com medo daquilo recair sobre eles, fazem exatamente o que fizeram 5 anos antes. Eles dizem que a culpa foi toda do Trent Boyer. E a polícia então resolve confirmar com a própria senhorita Claridge. Eles perguntam se foi o Trent, e ela responde com 2 bips, que na teoria significariam não. Só que o policial entende como se fosse um duplo sim. E pronto, pela segunda vez, o Trent é preso por algo que ele não fez, enquanto os meninos ficam ali, livres de novo. Senhora Claridge, foi Trent Boyer quem fez isso? Sim. Levem-no. Não, vocês têm que me ouvir. E assim que o Trent é colocado dentro da viatura, os meninos começam a comemorar, do mesmo jeito que comemoraram lá no flashback. O mesmo clima de vitória, como se não tivessem acabado de passar pelo mesmo problema pela segunda vez. Não existe nenhum aprendizado, nem crescimento, só um ciclo que se repete. E pra deixar o final ainda mais absurdo, o Cartman resolve provocar o Trent antes de ele ir embora. Abaixa as calças pra zoar ele, e esquece que ainda tá com o desenho que eles fizeram mais cedo. Então os Sechanistas aparecem, veem aquilo, e ficam impressionados de novo. Ei, mas espera aí. Peitos! Peitos! Eu vou levar eles pro matinho. Eu levo primeiro. E o episódio termina assim, com o mesmo tipo de confusão idiota que começou tudo. Sem lição, sem redenção. Só a prova de que, em South Park, mesmo quando o passado volta pra te assombrar, não significa que alguém vai aprender alguma coisa. E, no fim das contas, é justamente isso que faz pra escola ser um episódio tão memorável. A história inteira gira em torno de uma ideia muito simples. Um erro do passado voltando pra cobrar. Mas South Park transforma isso numa sequência de situações cada vez mais absurdas, misturando humor, sátira e aquele tipo de caos que só essa série consegue fazer sem parecer forçado. E ao mesmo tempo que tudo é exagerado, a mensagem por trás é surpreendentemente clara. Não importa o quanto você tente fugir, uma hora as consequências aparecem. Só que, nesse caso, os personagens simplesmente se recusam a aprender qualquer coisa com isso. E talvez seja exatamente esse o motivo porque o episódio funciona tão bem. Em vez de terminar com uma lição bonitinha, ele fecha do jeito mais South Park possível, mostrando que os meninos passaram por tudo aquilo, viram gente ir parar no hospital, causaram outro desastre gigantesco, e mesmo assim, terminaram exatamente como começaram. O ciclo se repete, a culpa continua escondida, e a sensação que fica é que, se o Trent sair de novo daqui a 5 anos, provavelmente tudo vai ocorrer do mesmo jeito. Se você curte revisitar episódios assim, vendo detalhe por detalhe, entendendo as referências e percebendo coisas que passam batido quando a gente assiste pela primeira vez, então já clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela agora. Eu separei outro episódio que também parece só piada absurda, mas que fica muito mais interessante quando a gente analisa com calma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque ainda tem muito episódio de South Park pra gente destrinchar por aqui. No mais, muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima.